Muito bem, então já estamos aqui. Vamos chamar a Fabiana Sampaio para falar. Já está na tela? Já está na tela, muito bem. Fabiana, se apresenta aí para o pessoal, explica um pouquinho da tua experiência, por gentileza. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Eu sou jornalista, sou especialista em assessoria de imprensa, trabalho com comunicação política há mais de 10 anos. Fui assessoria de imprensa do governador de Brasília, do atual senador Regufe, nos mandatos dele para deputado distrital e deputado federal. Trabalhei com outras campanhas também para deputado distrital aqui em Brasília. Então, atuo com comunicação política há mais de 10 anos, focado principalmente em assessoria de imprensa e no relacionamento com influenciadores. Muito bem, então eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Porque assim, esse é um tema que eu acho que os candidatos, eles não têm uma visão melhor sobre esse trabalho. Eu só vejo preocupação com relacionamento com jornalistas e influenciadores em grandes campanhas, o que na minha opinião é um erro. Porque o meu entendimento é que campanhas até de vereador teriam muito mais a ganhar do que grandes campanhas. Porque grandes campanhas você tem uma atenção midiática normal, né? Você tem ali, você vai fazer uma campanha de prefeito, você tem, todas as televisões estão cobrindo. Você tem uma campanha de governador, de presidente, você tem foco da mídia. Agora, quem não tem são os candidatos menores. E, na minha opinião, seria quem tem mais a ganhar com isso, porque aí você abre uma lacuna de espaço. Tem poucos candidatos menores que querem disputar a atenção midiática e a maior parte não sabe como fazer. Então, eu quero te fazer a primeira pergunta por que os candidatos deveriam usar uma assessoria de imprensa ou até mesmo eles fazerem esse relacionamento com os influenciadores e com os jornalistas? Então, Marcelo, o principal motivo é porque é o seguinte, o candidato ele precisa chegar no eleitor, né? E por meio da imprensa, das novas mídias, né, da imprensa alternativa, da mídia alternativa, ele consegue chegar ao eleitor com credibilidade, porque não é ele mesmo falando sobre ele e nem alguém que conhece ele, mas sim um veículo, um influenciador relevante, um jornalista relevante, né, um veículo de comunicação do bairro, da cidade, falando sobre ele, contando para o eleitor quem é ele, né, ajudando a construir a reputação. Então, é uma forma do candidato chegar ao eleitor na casa dele, né, na mão ali do eleitor, com credibilidade. Então, esse eu acho que é o principal, assim, que os candidatos precisam estar atentos, né, que é uma ferramenta, uma forma a mais de conseguir fazer esse relacionamento com o eleitor, né, de fazer com que você se torne conhecido para o público que é importante para você, para o teu eleitorado. Tá, entendi. Você acha que isso pode ser utilizado em campanhas, por exemplo, para vereança? Como é que você vê isso? Porque campanhas de vereança são, na maior parte dos casos, centradas em regiões. Ou seja, qual que é o mecanismo para uma campanha menor? Então, para os vereadores acaba sendo até um pouco mais fácil, porque a grande mídia, né, os veículos maiores, nacionais, como Folha, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, eles estão focados em coisas maiores, né, mais nacionais. O vereador, ele precisa conquistar o pessoal ali do bairro, né, da área onde ele quer atingir. Então, ele precisa fazer um bom relacionamento com os jornais de bairro, com as rádios comunitárias, quando a gente fala de influenciadores, só para deixar claro, assim, são pessoas que têm canais de comunicação com o teu eleitorado, sejam grupos de WhatsApp, páginas no Facebook, canais no YouTube. Então, estabelecer um bom relacionamento para ter a oportunidade de estar presente nesses canais, né? E isso não é uma coisa muito difícil, assim, tem que saber fazer, tem que saber falar a linguagem do jornalista, né? Mas é tranquilo o vereador conseguir fazer isso, conseguir manter, estabelecer esse relacionamento para fazer com que ele esteja na mídia, ele seja notícia, né? Com que a campanha dele, as pautas dele, as propostas que ele tem, cheguem ao eleitor, que ele se torne conhecido, uma referência no assunto que ele trata, né? Entendi. Você acha que esses grupos de troca de mensagem no WhatsApp, e eu vejo muitos grupos também, por exemplo, de bairros no Facebook, você acha que eles são um caminho também nesse relacionamento? Eles funcionam do mesmo jeito, como eu fazer um relacionamento com, sei lá, eu também tenho jornal de bairro, imagino, tem rádio comunitária, é o mesmo processo?
Sim, o processo é similar. O que que acontece? Esses grupos no Facebook, eles acabaram virando uma espécie de blog, né? As pessoas colocam ali posts sobre notícias, sobre acontecimentos da cidade, os problemas que a comunidade está enfrentando. E aí dali vira uma discussão, um debate, e as pessoas vão se conhecendo. Então é um canal importante, sim. É bom que o candidato esteja presente, que ele acompanhe isso e que ele saiba utilizar, porque não basta ele chegar com um post dele dizendo que ele é candidato ou que ele tem uma proposta tal e jogar lá, porque ele pode acabar sendo até expulso do grupo. Ele precisa realmente estabelecer um relacionamento, se apresentar para quem é o administrador desse grupo, para quem modera esse grupo, para as pessoas saberem quem ele é, saberem no que ele é referência, de quais assuntos ele costuma falar, ele tem competência para falar, né? Ele tem experiência para falar, e aí daí sim, ele vai mostrando o que ele tem para oferecer. E aí ele vai conquistando o espaço, ele vai estabelecendo essa ponte, e aí se torna uma fonte, se torna uma referência também, não só para esses grupos, mas também para entrevistas em jornais, em rádios. É muito parecido, é bem similar. Eu abri essa live de hoje falando sobre o que deveria ser feito em pré-campanha e falando principalmente sobre a construção de reputação. E aí, uma das coisas que eu passo enquanto eu estou orientando candidatos e profissionais, até mesmo profissionais de comunicação, que querem ter uma alavancagem, e eu falo sobre o uso de redes sociais, né? Eu viro e falo, olha, toda publicação que você fizer numa rede social conta. Porque tem gente que sai publicando coisa. Aí ele publica, assim, sem pensar em quem está lendo do outro lado. Então, quem acompanha as minhas redes, quem segue o meu perfil no Instagram, né, que é mvitorino_, quem vem aqui nesse canal do YouTube, as pessoas que vêm até aqui, elas estão acostumadas a receber um tipo de conteúdo. Elas não estão acostumadas a receber eu lavando o carro no final de semana. Elas estão acostumadas a receber conteúdo de comunicação. Você acha que as redes sociais dos candidatos, elas podem servir na construção de reputação para que jornalistas e de todas as formas, tanto da mídia tradicional, da mídia alternativa, vamos dizer assim, formem um juízo de valor a respeito dessa pessoa? Você acha que as redes sociais são isso, ou você acredita que a rede social ela está à parte disso? Se você for um bom professor, se você for um bom médico e ter uma rede social, vamos dizer assim, totalmente para a sua vida social, isso não vai ter problema nenhum para os jornalistas. Como é que você vê isso? Conta sim, e conta muito, Marcelo. Os candidatos eles precisam estar atentos, porque tudo que eles falam, né, seja tanto presencialmente, né, em discursos ou em reuniões com o eleitorado e tal, mas principalmente na internet, tudo que eles postam pode ser usado e pode virar pauta, né? Você viveu uma coisa parecida há algum tempo, há pouco tempo, na verdade. Acho que você abriu, eu lembro que você abriu umas caixinhas, né? E eu lembro de ter visto uma resposta que você deu, e daí, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, a resposta que você tinha dado no seu history virou uma matéria no Globo. Pois é. Então, na verdade, assim, essa construção da reputação, ela tem que ser conjunta, né? Você também, inclusive, precisa ter a mesma linha de discurso na imprensa e nos seus canais de comunicação nas redes sociais. Não dá para ser uma coisa dissociada. Inclusive, você pode trabalhar as redes sociais para que o que você postar ali vire notícia, né? Para que os jornalistas comecem a se interessar pelo conteúdo que você coloca. Você, mais do que ninguém, sabe disso pela quantidade de conteúdo que você tem, você se tornou uma referência. E os jornalistas te ligam com frequência para falar sobre isso, para te entrevistar, né? Então, com um candidato funciona da mesma forma, né? Ele precisa se apresentar para o jornalista jornalista precisa conhecer ele. E aí eu falo jornalista... É disso que eu vou te interromper, porque eu tenho uma pergunta que fala exatamente sobre isso. E aí você citou um caso meu que foi, realmente, eu abri uma caixinha e uma pessoa perguntou como era fazer campanha em áreas sitiadas, né, por milícia. E eu respondi para a pessoa. Agora, isso virou uma matéria no Globo, que virou uma matéria antagonista, que virou uma matéria em tudo quanto que é lugar. E de repente um negócio que eu publiquei num story, ou seja, não é nem na minha linha do tempo, eu não publiquei um artigo, eu não fiz uma defesa de tese, eu publiquei 2 parágrafos e isso virou pauta. E aí eu sei o caminho que eu fiz para me tornar uma referência para a mídia. Eu queria que você falasse com quem está assistindo quais são os principais passos para se relacionar. Porque assim, para o meu story chegar
até virar uma manchete, até virar uma... E já aconteceu várias coisas. Teve uma vez que uma história de uma demissão minha virou capa do Estadão. Assim, é uma maluquice. Eu nem sou tão relevante assim, né, para uma suposta demissão virar capa do Estadão. Mas eu acho que naquele dia ela estava faltando notícia. Então, eu queria que você falasse como é que isso acontece, né? Eu fiz uma brincadeira aqui sobre essa questão da capa do Estadão, porque a minha suposta demissão a matéria não era bem sobre mim, mas sim sobre o candidato não dar peso para a internet na campanha dele, tá? Então, para quem está assistindo, é uma história longa, eu não vou contar aqui não, porque a gente tem pouco tempo. Depois eu conto isso daí. Um outro dia vocês me perguntam, eu conto como é que foi. Eu contei essa história num capítulo de um livro, inclusive. O que eu preciso saber mais é que você fale com as pessoas, é esse caminho. Como é que eu, né, ou como um candidato a vereador, como uma candidata a prefeita, como é que essa pessoa se torna alguém que seja midiável, vamos dizer assim, eu acho que nem tem essa palavra, ou midiático? O que você recomenda? Bom, Marcelo, a primeira coisa que uma pessoa que quer ter algum espaço na mídia, né, seja ela nos canais tradicionais ou nos alternativos, como os blogs, os grupos de Facebook e tudo, ela precisa se apresentar, né? Ela precisa mostrar para a pessoa que está ali responsável por aquele canal, por aquele veículo, quem é ela. Então, eu sempre recomendo, assim, que antes de começar, de fazer esse relacionamento, a pessoa prepare, faça um material de apresentação, com um texto básico, uma biografia, uma coisa que conte um pouco sobre quem ela é e o que ela faz. Depois, assim, a pessoa precisa saber com quem ela quer falar, né? Então, fazer um levantamento dos veículos, no caso, por exemplo, dos candidatos, quais são os veículos que são relevantes para o público dele, né? E quais são os jornais de bairro que existem, quais são as rádios comunitárias em que ele pode participar dos programas, quais são os grupos de Facebook que tratam dos assuntos do bairro, dos assuntos da cidade, ou se é uma pauta temática do tema que ele trata. Então, fazer esse levantamento primeiro, e em seguida faz uma lista, organiza esses contatos, e aí entra em contato, se apresenta, fala quem é. E assim, eu sempre recomendo que o que ele vai precisar falar com o jornalista não é que ele é candidato, ele precisa mostrar para o jornalista que ele tem um assunto de interesse para a população, que ele é uma referência de algum assunto. Então, vamos supor, ele é presidente de uma associação do bairro. Então, ele vai ter pautas para a imprensa sobre o bairro dele, sobre os problemas que o bairro dele enfrenta, sobre a questão do asfalto, sobre quantas vezes eles já pediram alguma coisa para a prefeitura e a prefeitura não atendeu. Então, ele vai ser referência sobre isso, sobre os problemas, sobre quem é quem na comunidade. Então, ele precisa vender, a gente usa esse termo vender, mas não é exatamente vender, né? É conversar com jornalistas sobre temas que sejam de interesse público, que sejam do interesse da sociedade, e não só ligar e dizer, eu sou candidato, né, ele precisa saber fazer esse relacionamento. Então, deixar claro esses assuntos, quais são os temas que ele trata, e principalmente estar preparado para as entrevistas, né, porque se ele conseguir fazer um bom relacionamento com os jornalistas e com os administradores, os moderadores desses grupos, a tendência é que ele consiga espaços. Então, ele vai precisar saber dar uma entrevista por e-mail, vai precisar saber falar ao vivo numa live. Então, ele precisa estar preparado para dar entrevista. Eu acho que, resumindo assim, esse é o caminho, assim, de uma forma encurtada. Entendi. Bom, a gente está quase se encaminhando aqui, estou vendo que eu tenho mais 5 minutos contigo, então eu queria que você falasse pelo menos para todo mundo que está assistindo, que você me desse pelo menos uma dica sobre como é que essa pessoa poderia ter melhores resultados falando com influenciadores e jornalistas. Eu estou reforçando aqui, pessoal, porque muita gente entende apenas a mídia tradicional, que é o jornalismo, aquele que está lá, o cara está num grande veículo. E eu vejo que você tem grandes oportunidades de você ter uma divulgação, vamos dizer assim, barata, né? Porque o relacionamento é a moeda principal, se você souber fazer o relacionamento com jornalistas e influenciadores. Sim, eu não virei uma referência no meu assunto sem fazer isso. Eu estou abrindo para vocês que da parte da minha grande parte, inclusive, da minha relevância no meu tema, eu passei por esse processo de apresentação com jornalistas, eu fiz rodada com jornalistas, eles me entrevistaram algumas vezes, eu dei muito conteúdo fora mesmo sem aparecer na matéria,
Então, é importante que vocês tenham um ciclo aí. Eu acho que a Fabiana ela já deu alguns caminhos. E eu fiz. Assim, não é uma conversa de alguém que não passou por isso. Eu estou lhe dizendo, estou afirmando que este é o caminho. E é um bom caminho. Porque do outro jeito você tem o quê? O impulsionamento, né? No impulsionamento e nas redes sociais é a gente falando da gente. Agora, quando sai uma matéria a nosso respeito, é outra pessoa falando da gente. Então ela tem credibilidade. Eu gosto, eu lembro, Fabiano, de quando as pessoas falavam assim, você não saiu na Globo, é porque não aconteceu. Né? Mas às vezes eu ia dar uma entrevista, pessoal, mas a entrevista foi pro Fantástico. Eu achava isso engraçadíssimo até. Tem uma coisa, foi muito bom, né? Porque um dia a minha entrevista foi de fato pro Fantástico, então aí eu ri muito. Mas foi pro Fantástico? Foi pro Fantástico, pato. Aí eu tirei um sarro porque aquele dia foi. Então eu acabei já virando pauta para Fantástico, para Jornal Nacional, acho que para grandes veículos. Eu acho que não tem nenhum veículo que eu não participei. Então eu queria que você me resumisse aí pelo menos uma dica ou as dicas que você considera mais importantes para quem precisa fazer esse trabalho. Marcelo, antes de entrar de dar essa dica, eu acho que é importante a gente destacar uma coisa. O trabalho de assessoria de imprensa, né, esse relacionamento com os jornalistas, ele é feito de forma gratuita, tá? Ninguém paga por isso. Você não paga para ter uma matéria publicada, você não paga para ter um espaço num canal ou num grupo, né? Isso não é o ideal e não é a prática, né? Você conquista esse relacionamento e esse espaço por meio do que você oferece. O jornalista e os administradores de grupo, eles estão em busca de notícia, em busca de coisas que tenham atratividade para os leitores. Então, essa é a moeda de troca, é ter alguma coisa de interesse público, que seja útil para aquele público, para que você consiga esse espaço. Para dica, assim, é difícil dar uma dica, né, porque são muitas coisas, mas, assim, a principal, o que estabelece, de fato, uma boa relação entre jornalistas e assessorados, ou entre jornalistas e o candidato, é a relação de confiança. Então, assim, nunca minta para um jornalista ou para um influenciador, não invente histórias, assim, porque essa relação de confiança é o principal valor, é a coisa mais importante. Se você quebrar a confiança de um jornalista, ele não vai mais te dar espaço, porque o que ele precisa é de credibilidade. Se ele der uma notícia falsa, ou se ele publicar alguma coisa que não seja verdade, ele vai ter que lidar legalmente, inclusive, com isso. Então, acho que uma das principais dicas que eu dou é essa, assim. Não minta nem invente coisas para poder estar na mídia. A segunda coisa é, não misture a relação de confiança com o jornalista com uma relação de amizade ou com um divã de terapeuta, assim. Porque o jornalista está ali, ele está trabalhando, e o influenciador é a mesma coisa. Então, ele está em busca de notícia, em busca de furo. Então, não se abre muito, não fale coisas que poderiam ser de interesse estarem publicadas, mas que não seriam do seu interesse, que não seriam boas para você. Então, tenha cuidado com isso. E eu acho que a dica, assim, a principal que eu dou para fechar é que o candidato tenha foco ao falar com jornalistas e ao pautar a imprensa e os grupos, enfim. Ele precisa estar muito certo do que é a pauta dele e o que ele quer dizer com aquilo, porque na hora que ele for ser entrevistado ou que ele for conversar com essas pessoas, se ele for abrindo muito, ele abre uma brecha muito grande para que não saia exatamente o que ele gostaria, né? O jornalista pode ver um outro gancho e puxar a matéria por um outro lado, que não o que ele realmente pautou, se ele abrir muito leque e falar sobre muitas coisas. Então, foco, vai com uma mensagem-chave para dar uma entrevista, se prepara para a entrevista, vê qual é o canal, né? Porque isso também é uma coisa importante, Marcelo, a gente não falou aqui, mas assim, as pessoas, quem for dar entrevista, precisa entender a especificidade de cada veículo, né? O rádio tem uma pegada, a TV tem outra, a entrevista presencial com o jornalista, que vai para uma matéria escrita, tem outra. Então, tem essas questões também de saber o que você precisa falar em cada tempo, em cada veículo, né? Não, eu acho as dicas importantes, eu gosto das daí que não existe jornalista amigo. Essa é uma das coisas que eu aprendi lá no início, viu? Porque às vezes você acabava falando alguma coisa e quando você vai ver o que era o objeto da tua fala, era deixado de lado. Porque na hora que estão fechando ali a matéria, muitas vezes pode até nem ser o jornalista, pode ser o editor dele. Então, eu já me acostumei com isso. Hoje, até quando eu falo informalmente com um jornalista, eu sei que ali tem uma pessoa que não para de trabalhar nunca. Então, eu gostaria até de reforçar essa dica para as pessoas, tá? Eu tive uma experiência... Tem que ter esse cuidado, é importante. Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro que foi terrível, assim.
E aí eu passei a entender, né? Eu perguntei, tinha uma matéria lá que era negativa a um cliente meu. Aí um dia eu chamei a jornalista e falei, vem cá, o que você tem contra meu cliente? Aí ela virou para mim e falou, não tenho nada contra ele. É que assim, jornalismo é isso. O que vem elogio é coluna social. Isso. E isso é uma coisa importante para os candidatos saberem. Em geral, a imprensa, a mídia como um todo, está atrás de resolver problemas. Então, dificilmente vão publicar coisas jabá, né? Não existe o jabá. Existe o que é de fator de interesse, né? Então, é problema, solução, é um pouco isso também. Isso também é bom que os candidatos estejam atentos. Eu já quase me meti em frias que vocês não têm ideia, porque eu tava caindo no canto da sereia. Porque quando você começa na entrevista, aí eu vou falar por mim, entendeu? Porque você começa na entrevista, em algum momento você acha que você é gente, né? E aí você começa a falar, você se anima, vem o ego, a vaidade. Rapaz, mais um pouquinho eu tinha criado um problema para mim que não ia ter fim. Bom, quero agradecer aí, Fabiana, pela sua participação na nossa live. A gente ainda tem mais aqui ó, alguns convidados para trazer. Temos mais 2. Espera aí que caiu alguma coisa. Marcelo, acho que está congelado para todo mundo ou só para mim? Não, parece que está congelado para todo mundo. O áudio está ouvindo, mas a imagem não, é isso? O áudio está ok. Desliga e liga a câmera que às vezes funciona. Isso daí é normal. A gente está... Às vezes acontece. O pessoal está aqui já resolvendo, tá? Quem está assistindo pelo menos está ouvindo minha voz, né? Então sabe que eu estou aqui. Voltou aí? Espera aí que tem sempre um delay, então... Ainda não? Não. Espera aí que eu vou fazer o seguinte. Enquanto você tenta voltar aí, acho que eu vou me agradecendo aqui, me despedindo, Marcelo. Isso, por gentileza. Pessoal, obrigada. Agradecer ao Marcelo e a equipe dele aí pela iniciativa dessa live, que está sendo riquíssima para todos nós. E agradecer o convite também. Obrigada por me convidarem para participar. E algumas dicas também, assim, pautem, né? Escrevam quando vocês forem dar alguma entrevista. Leve os pontos dos quais você não pode esquecer de falar. Então se preparem, acho que isso é importante também. Porque pior do que não conseguir um espaço é conseguir um espaço e não saber aproveitá-lo. Muito bem, Fabiana. Eu vou chamar aqui o comercialzinho do teu curso. Quem gostou vai assistir o comercialzinho e eu volto na sequência. Até lá meu vídeo já está resolvido. Solta o comercial dela, por gentileza. Obrigada. O relacionamento com jornalistas e influenciadores pode ser decisivo para sua campanha de vereador ou vereadora. Para isso, você precisa aprender a conquistar notícias a seu respeito e se sair bem em entrevistas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Junto com o professor Marcelo Vitorino, eu preparei um curso com exemplos e dicas que vão te ajudar até o fim da eleição. Ele é um curso feito para você, que é candidato ou candidata e que não conta com muito dinheiro para fazer sua campanha. Além do curso, você recebe um material bônus com sugestões de oportunidades para falar com a imprensa ao longo da sua campanha. Meu nome é Fabiana Sampaio, sou jornalista e especialista em comunicação. Não perca tempo, inscreva-se agora. Encontro na aula.